Cadê lá? Olá, galera do canal. Estou aqui na casa do Rogério Tanque, em Santa Catarina, em Schroeder, o nome da cidade dele aqui, é uma cidadezinha pequena, né? Próximo de Joinville, né, Rogério? Isso, bom dia, amigos de todo o Brasil, amantes do nosso querido Curió. Eu estou localizado aqui em Schroeder, entre Joinville e Jaraguá do Sul, que são as duas cidades polo referências em volta da nossa pequena cidade aqui. Então a gente é praticamente joinvilense de coração, de nascimento, e jaraguaense por amor pela cidade, pela região. E hoje a gente, residindo em Schroeder, tenho a grande felicidade de manter uma criação de curió dentro do nosso próprio, da nossa própria residência, no nosso próprio espaço, né? É isso aí, Rogério. Então, Rogério, você mexe com curió de canto há quanto tempo? Desde quando? O curió, ele foi uma paixão à primeira vista quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, quando a gente via na gaiola de amigos, na época um amigo criador, e a gente não tinha condições, não sabia e nem sonhava o que era o curió, né? Na época já se falava em canto, mas que canto esse? Que ano foi isso? Então lá, quando a gente tinha, no início da década de 90, a gente trabalhava e tinha praticamente todas as espécies de pássaros. E o sonho sempre era o curió. Então no final do ano, no início dos anos 2000, a gente conseguiu na época adquirir um exemplar. E a gente foi montando um pequeno criatório na época com 4 fêmeas. E aí começou. Então essa busca, essa percepção daquilo que era considerado bom na época, né, que era referência na época, aquilo foi crescendo, aquilo foi tomando proporções, e a gente também foi entrando no mundo de torneios. Não, mexendo com curió de canto, então uns 21 anos, mais ou menos. Uns 20 né? anos praticamente. Uns 20 anos com curió de canto. A partir de né? 2003, 2004, que a gente começou a ter um certo domínio em cima da genética, em cima do canto, e por ali foi estabelecendo novos critérios, criação, manejo, né? E como é que foi qual é o teu critério em você adquirir as matrizes? Qual era a linha que você traçou? A linha traçada na época, o que acontecia? E isso eu levo de referência até hoje. Na época, a gente tinha criadores que tinham seus raçadores que se destacavam com filhotes já cantando em torneio, com genéticas dando resultado na criação de outros amigos. Então a referência sempre foi os grandes raçadores. A nossa região aqui ela é muito forte, foi muito forte e continua sendo muito forte na questão de genéticas oriundas, então aqui mesmo da cidade de Joinville, Jaraguá do Sul. E se destacavam criadores que tinham os grandes raçadores na época, que seriam Mandrake em Jaraguá do Sul, Bugrinho em Joinville, Solito em Joinville. Bugrinho é uma raça muito famosa, né? Isso, Bugrinho eu acho que é hoje o nosso grande expoente, tanto a nível, dá de dizer até Brasil. Não tem hoje um raçador, não tenha hoje uma genética que a gente vê de grandes resultados, que não tem uma pontinha do sangue do Bugrinho, né? E isso a gente viu ao longo dos anos em resultados de torneio. Quando a gente fala Bugrinho, a gente nunca pode esquecer do pai dele, que era o grande Solito. Então foi um passarinho assim que ele contribuiu e muito para a genética, pela expansão da genética. Uma coisa que a gente conversou numa conversa informal, pessoal aqui do sul do país só cria passarinho com o objetivo de fazer o canto, não cria só por criar. Sempre criou e cria com o objetivo do encarte de canto de curió praia clássico, né? Isso mesmo. E você sempre mexeu com canto, e qual é o teu procedimento aqui de encarte? Canto eu sempre digo assim, o aperfeiçoamento veio em cima do canto justamente como você fala, e colocou muito bem colocado na questão do gosto. Nossa região aqui ela não tem criadores que fazem voltado à quantidade. Então sempre foi uma região que tem muitos criadores mesmo voltado a fazer a qualidade de canto, voz, repetição.
isso acaba sendo uma consequência, né? Em cima daquilo que hoje a gente vê que é o grande objetivo de cada iniciante. Quer fazer o canto. Quer fazer canto. Então, o canto praia clássico, ele tomou proporções muito grandes. A gente sempre leva em consideração os grandes idealizadores do canto Ana Dias, né? Que conseguiram, de uma maneira esplêndida, colocar isso avançando em regiões. A gente sabe a origem de São Paulo, através de criadores renomados da época e que hoje são lembrados com todo carinho, né? Tanto São Paulo como também aqui na região sul do Brasil, onde muitos criadores se espelharam nesses... E você cria com... Qual é a quantidade que você cria? Quantas fêmeas você tem? Quantos galadores você tem? Eu não procuro criar em quantidade. A quantidade ela acaba sendo uma consequência. Então eu tenho um amigo, um parceiro que é o Rodrigo. Então a gente faz um trabalho conjunto, tanto com pardos, com filhotes. Então como ele também fica numa média aí de sempre de 2 relações, que é permitido pelo IBAMA, a gente trabalha sempre dentro da lei, né? Dentro da lei, dentro das condições que nos são atribuídas, né? Então fica numa média assim, de 70 filhotes anuais. Né? E a tua média de encarte de 0 a 100%, qual é a proporção? A gente costuma dizer que isso é muito relativo a ano após ano. São situações, eu acredito que quem já está mais tempo na criação vai dar razão para mim, que é um fator assim, eu digo até de climático, é uma questão de temperatura do ano, da criação. Então, tem anos, que nem na temporada 19-20, eu digo assim, cara, o índice chegou de encarte, eu digo assim, ó, que praticamente todos os filhotes entraram no canto. Todos eles cantaram praia clássica. Então quase 100%. Quase que 100%. A diferença sempre está naqueles pássaros que se desenvolvem mais. Mais repetição ou menos, mais voz ou menos, isso, né? Mesmo. Mais apresentação. Tem aquele passarinho que naturalmente já é mais quente, que já é um passarinho mais fogoso, que já é um passarinho mais... Isso aí tudo interfere, isso eu digo. Então, na temporada 19 e 20, eu vejo que o desenvolvimento deles de canto para 2020... muito pássaro saindo precoce, muito pássaro cantando antes dele completar aquele período muda de ninho. Muda de ninho, e também aquele período dele nem parar, às vezes, durante a muda, né? Que seria 4, 5 meses para frente, filhotes com 6, 7 meses cantando com o canto aberto, com qualidades, assim, às vezes comparado até com o passarinho. E o que o Rogério está falando aqui é o seguinte... Ele está falando que faz 90% dos pássaros dele vem cantando clássico. E ele não está falando da boca para fora. Ele já me mostrou aqui, me apresentou os pássaros. Tem alguma coisa já no meu canal que tem pássaro dele cantando, como tem um pássaro lá com o Vitor, né, de Magé, do Rio de Janeiro. Como é que é o nome do passarinho? Que eu estou ruim de guardar. Isso, da temporada 19 e 20... Bom, o do Vitor é um passarinho já que já vai agora fez o seu 2º ano, que é o majestoso. Majestoso, né? Tá no meu canal, muito bom passarinho, vocês podem conferir lá. O Vitor, ele foi uma grata amizade que a gente fez justamente pelo Curió. Então, transmitiu muito conhecimento para mim também da forma com que ele adquiriu esse pássaro, colocando para cantar na casa dele, e depois ele se tornando o mestre dele lá, inclusive já cantando de pardo na cabeça de um passarinho fantástico que ele criou na casa dele, que era o Réveillon, que foi campeão Febrabs com repetição 2019, e que veio cantando no processo desse passarinho, né, do majestoso. Então o majestoso é um passarinho que segurou o canto, mantém canto, repetição, muita qualidade, e a gente é extremamente grato por contar com a amizade e com o conhecimento do Vitor em nos presentear com vídeos desse passarinho, praticamente semanalmente. Então alguma coisa a gente divulga lá no canal do Facebook. E justamente, cara, é uma alegria pra gente poder sempre contar. Saber que tá saindo o passarinho, né? Sabendo que tá mantendo, né? Que tá mantendo. Agora aqui você atribui o sucesso de tanto passarinho cantando clássico na tua criação. É mais pelas fêmeas ou mais pelos machos? Você falar um pouco da fêmea em termos de porcentagem.
Em porcentagem de fêmeas e machos, a gente sempre procura observar uma questão que eu acho que ela é primordial, que é a questão que a fêmea transmite a destreza. Ao longo dos anos a gente vai conversando com pessoas experientes, pessoas mais antigas do meio. Eu vou citar aqui um amigo meu que já está com seus 80 e muitos anos. Bastante experiência. E ele sempre falou assim para mim: Rogério, a fêmea ela transmite a destreza. Então, o que é destreza? É inteligência. E o filhote, para aprender a cantar Praia Grande Clássico, que a gente sabe que é um canto 100% montado eletronicamente com as exigências que se tem hoje, a fêmea ela contribui assim com uma grande facilidade, eu digo assim, até 80%, cabendo ao macho muitas vezes entrar com o quê? Com a personalidade, né? Então a personalidade, a voz, isso o macho transmite. Isso pela tua experiência fala que 80%, eu também concordo com você. Tem criadores que dividem no meio, né? Mas eu concordo com essa tua teoria aí. Isso. Então a fêmea ela é primordial na questão da destreza, da inteligência que ela vai passar, do aprendizado do canto praia clássico, né? Então tu acha que o sucesso dos teus acertos aí vem das fêmeas, né? Vem das fêmeas em primeiro lugar, que seria a parte genética. Em segundo plano, a gente sempre fala o manejo. De que forma que esses filhotes são adestrados até aquela fase mais crítica, importante, que a gente até tem uns dias assim que a gente consegue acompanhar, que são o resultado daquilo que eles vão fazer futuramente. E é justamente o churrilho, né? O churrilho que eles vão começar a iniciar lá com o filhote, às vezes quando sai do ninho, 11, 12 dias, até 18º, 22º dia, praticamente é a base que eles montam, cabendo aquele cuidado até 35, 40 dias, onde eles vão encaixar o dialeto na cabeça deles, né? Tá, o que acontece? Depois que a gente terminar aqui, eu vou fazer um apanhado do criatório dele, que eu já demos uma olhada, eu observei bastante detalhe bem interessante, que vai servir para você que está montando uma criação nova, é mais uma experiência, né, do dia a dia, da vivência do dia a dia, para poder passar para o pessoal que está iniciando e até a gente que tem tempo de criação. Eu acho que cada dia a gente aprende mais, né? Cada dia a gente aprende mais. E em relação ao CD, qual o CD que você pratica? Qual o CD que você toca aí? Eu até vou fazer um comentário a respeito desse CD, que a gente teve a oportunidade ao longo dos 20 anos de ter pessoas ao lado da gente assim que contribuíram principalmente na troca de ideias e opiniões, informações. E a gente sempre teve um critério, uma busca com pássaros que cantassem do modo conforme pede o regulamento, um andamento moderado, onde as notas se tornam audíveis. E nisso eu sempre digo que prata FH não tem para bater de frente pela qualidade que ele Você toca o prata FH. A gente troca mais mexido? FH. É um prata FH editado, até porque a gente toca ele de um pássaro eletrônico, que é com cartão, né? Então a gente fez uma edição dele mexendo na questão da entrada de canto, na sequência das batidas de praia, né? Mas nunca perdendo a originalidade dele, né? Com as notas levemente mais alongadas, e cabe ao pássaro interpretar aquilo que ele ouve. Então, tem um pouco de dificuldade para determinado pássaro? Tem. Muitas vezes a gente vê que dá o encarte, mas o passarinho não consegue, às vezes, acompanhar a qualidade do CD. Porém, são trabalhos que a gente desenvolve ao longo dos anos, também que vão ajudar muito você identificar aquelas cruzas, aquelas fêmeas, que vão dar essa probabilidade de ter um andamento moderado, um andamento com uma qualidade de canto, né, com notas declaradas e audíveis. Uma coisa que eu vou até te perguntar, mas isso todo mundo passa por isso e é um fato bem comentado aqui no canal. Na aquisição do teu plantel, tu sofreu muito, comprou muito gato por lebre, foi enganado? No início, eu acredito que isso aí é muito complicado, porque a propaganda, até hoje em dia, ela supera muitas vezes a genética e a busca pelo que a pessoa queira introduzir no plantel dele, né? Então, na época, não era diferente de hoje, não. A gente acabou adquirindo, investindo, errado. Porém, a partir do momento que a gente começa a ter um pouco da percepção,
de pessoas que às vezes se colocam à disposição para ajudar, a gente conseguiu, tipo assim, deixar essa questão de lado, partindo primeiramente para a questão daquilo que a pessoa indica e que é do coração para fora, que não é aquele marketing, aquele papel bonito, uma série de situações assim que fizeram com que a gente tivesse um rápido aprendizado. Ficar mais escaldado, né? Mais esperto. Né? Ficar mais esperto, ficar mais conhecedor e sabedor daquilo que vem dando certo, daquilo que transmite genética, né? Então, eu lembro que a questão de botar a genética no papel, como hoje é bonitinho, árvore genealógica, não tinha na época. Se usava como referência um grande galador, um grande raçador, repetidor, né? E não se olhava os resultados que aquele passarinho às vezes estava dando. Antes de comprar, tem que avaliar o resultado. Tem que avaliar o resultado. Então, eu sempre parti do seguinte princípio: quando fêmeas filhotas, a irmã daquele passarinho que aprendeu a cantar. Não precisava ser uma irmã de ninho. Esse é o teu critério. Você comprava a irmã do pardo bom, você ia, em vez de ir atrás do pardo, você ia atrás da irmã. Isso mesmo. Então, assim, a irmã daquele passarinho, como eu digo, que não precisava ser do mesmo ano, mas que tivesse a mesma descendência, ou seja, o mesmo pai e a mesma mãe. Eu acho que isso é o grande essencial, porque seu irmão aprendeu a cantar, então a fêmea, naturalmente, ela já traz consigo a genética de transmitir a carga genética do aprendizado, né? E outra coisa muito importante, quando eram matrizes adultas, matrizes já formadas, 4, 5 anos, que ela tenha dado resultado com mais de uma cruza, um macho. Então, uma fêmea que ela dá certo com 2 machos diferentes, né, que combinou a combinação genética dela na transmissão das nossas características tão buscadas, que seria o aprendizado, a voz, a repetição, aquilo se tornou uma consequência do quê? De você pegar uma fêmea que deu certo com 2 machos, trazer ela para o teu plantel e com o terceiro macho, muitas vezes, ela continuar produzindo. Ela é raçadora, né? Ela é raçadora, é a fêmea que comanda, né? Como a gente já falou anteriormente. Então esse é um dos critérios assim muito importante que a gente usou até sempre como referência, criadores. Muita gente fala sobre isso, sobre fêmea, né? O nome do teu criatório é Criatório Asa Branca. É referente a um pássaro, né? Fala um pouco dele pra gente aí. O nosso criatório aqui a gente batizou de Criatório Asa Branca justamente em função do nome desse passarinho asa branca, que lá quando era pardinho nasceu com as asas brancas. A gente sabe hoje que isso é uma questão até de nutriente, né? Que a fêmea às vezes deixa de tratar uma determinada alimentação, trata outra, ele vem com uma e outra falta de nutriente, ele era asinha branca e ficou asa branca. Ele não foi um passarinho que participou de torneios. Ele tem uma carga genética de pai dele altamente repetidor, a mãe dele foi uma fêmea que colocou assim altos passarinhos que foram campeões de estaca, que seria a Juju do Lino, né? O Lino, criador do Asa Branca, da cidade de Joinville, e ficou para preto isso. E depois, quando a gente adquiriu ele já tinha sido cruzado numa temporada onde saiu um pássaro muito interessante, bom de canto, aprendeu a cantar, segurou o canto, voz e tudo aquilo. Que isso é um detalhe muito forte, o pássaro aprende a cantar e segurar o canto, né? Cada um fala com coisa, né? Um perfil diferente. Aqui no sul vocês falam aprender a cantar e segurar o canto. É a parte mais importante, né? É a questão da personalidade do passarinho, né? Então ele é um passarinho que ele transmitiu isso para os filhotes dele. E para você ter uma ideia, o Asa Branca, ele nasceu na temporada 2004, 2005, e ele não participou de torneio, ele foi adestrado, ele foi educado na época. Sempre cantou clássico? Aprendeu a cantar clássico. Ele tinha um detalhezinho que por vezes ele fazia no primeiro módulo de repetição, dando o famoso quintói. Não era sempre que ele fazia, dependia o emocional dele. E depois ele seguia numa linha clássica, cantando cantadas de 3 minutos, 3 minutos e meio, uma média sempre de 1,5, 2, sempre uma média. E quanto tempo esse pássaro ficou contigo reproduzindo? Ele ficou por 8 temporadas reproduzindo comigo. Ele começou a galar tarde, ele não foi um passarinho que entrou na cruza cedo, ele galou tarde. E
a partir já do segundo ano de gala dele, a gente começou a utilizar ele na criação. Então a gente tinha outros galadores, repetidores na criação, e por uma questão, eu não vou nem dizer de resultado, por uma questão de gosto das pessoas, talvez pela genética dele, ele se tornou um passarinho que ele foi a referência onde ganhou o nome do criatório Asa Branca. Então eu com o Rodrigo na época, a gente tem amizade até hoje, tinha amizade forte, sempre teve amizade forte, eu sou testemunha de casamento dele, então a gente fez essa parceria, fez tudo primeiramente como uma brincadeira, como um hobby, como um prazer, e o Asa Branca ele retribuiu praticamente a nossa amizade com o sucesso que ele deu. Curió, né? E ele veio a falecer agora em novembro de 2020? Em outubro, dia 30 de outubro de 2020. Então a gente estava com ele em plena forma, pleno vapor. Quantos anos ele tinha? Ele ia fazer 17 anos agora. Galava, reproduzia normal, né? A gente costumou, ele desde cedo fazia a cruza, e a gente já fazia acompanhamento nas fezes, né? Que é uma técnicazinha que a gente aprendeu com criadores ao longo dos anos, é dele fazer a cruza, a gente aguardar a primeira defecada da fêmea e ir lá acompanhar nas fezes. Se tivesse dela, o marronzinho, como é que funciona? O marronzinho nas estava garantida a gala. Aquela cruza estava confirmada, você não precisava deixar a gala 2, 3 vezes, né? Não desgastar o pássaro, de repente... Isso está aí o segredo da longevidade de vida dele, né? Isso mesmo. A questão da cruza, porque eu nunca deixei ele cruzar mais de 2 fêmeas num dia, ou seja, 2 galadas. Uma de manhã, uma de tarde. Uma de manhã, uma no início da tarde, ou uma de manhã, uma no final do dia. Né? E a gente nunca perdeu esse respeito pela ave e também principalmente pela alimentação. A alimentação para um galador, para um raçador, eu sempre falo, é essencial, é primordial. Não é questão de você encher a gaiola de alimentos, um exemplo, colocar um coquetel de alimentos para ele, a exemplo do que se come muitas vezes numa feijoada. Você não tem condição de comer uma feijoada 3 dias seguidos. Teu intestino, teu organismo não aguenta. Teu organismo não aguenta. O curau é igual. Assim eu digo para as fêmeas, para os filhotes, para os machos. Então assim, dosado. Então o curau é um pássaro granívoro, semente. O que é a semente para o curau? É o alpiste. Os outros seriam pequenos complementos, mas que você tem que priorizar a base do alpiste. Você leva muita fé no alpiste, né? Alpiste. Tanto é que você comentou comigo que você alimenta o pássaro no bico, é 50% de alpiste, como é que é? Como funciona? Na questão da alimentação dos filhotes, entra justamente a questão que a gente dá como exemplo principal para o desenvolvimento do filhote, é a questão dos primeiros 30 dias de vida que a gente alimenta eles, na questão da papinha, né? 50% de papinha e 50% do alpiste moído no liquidificador e peneirado. Então o que passa na peneira está valendo. Aquilo a gente mistura com a papinha e que dá uma consistência muito boa, e a gente já vai, com a experiência que a gente tem, acompanhando cada filhote na questão do organismo dele desenvolver, absorver aquela alimentação através das fezes, e ele automaticamente se torna um pássaro saudável. Por quê? Porque ele tem uma alimentação que é essencial, que eu falo que é da mãe até 2, 3 dias, 4 dias, depende. Ela tem uma enzima ali, né? Ela tem uma enzima, ela tem um equivalente a um colosso que todo mamífero transmite e passa para o filhote, né? Então a fêmea ela também tem isso. Então com 3 dias a gente retira da fêmea e continua com aquela alimentação de forma muito criteriosa e balanceada, que seria o alpiste com a papinha. E quando a ave começa a comer sozinha, a gente não coloca farinhadas o filhote começar a comer. Ele tem que comer primeiramente, ele tem que começar a beliscar a semente, o alpiste, ele tem que conhecer o alpiste. O alpiste ele é de grande valia e essencial na questão do passarinho criar anticorpos, criar subsídios para ele ter uma queda de temperatura, para ele ter uma série de quedas de energia dele. Um dia ele não está bom, mas ele está bem alimentado, ele está bem nutrientes apropriados para ele, que ele não vai sentir aquilo, né? Então o filhotinho ele aprende a comer somente o alpiste. Depois que a gente entra, às vezes uma estruzada, eu uso muito Dalcon, que seria Dalcon Eco Clube, né? Mas é pouca coisa, apenas como complemento. Então, entendi. O que você vai substituir o Asa Branca? Com certeza você já tem
tem algum filho dele que vem se destacando? O Asa Branca, ele contribuiu com vários filhotes ao longo dos anos. Então, a gente não pegou e não selecionou, diz, não, esse aqui vai ficar para galador, não. Muito pelo contrário, eu até mostrei aqui para você, na nossa conversa informal, que a gente faz um trabalho com todos iguais, independente do cruzamento, porque a gente confia no cruzamento e sabe já resultados anteriores. Confia na raça, que sabe que o Isso. resultado é a consequência. Isso mesmo. Então, a partir da partida do Asa Branca, a gente já tinha um pássaro aqui em casa, que colocamos o nome dele Asa Branca Chanceler, o Asa Filho Chanceler, né? Eu até coloquei o nome Chanceler nele pela maneira elegante com que ele se comporta. É um passarinho que tem chega uma repetição de 12, 13, eu já vi até uns 15 samaritá dele, ele fica numa média de 6 a 8, mas é um pássaro muito inteligente e ele conseguiu transmitir uma personalidade muito grande para os filhotes dele. Então ele hoje, junto com o Monarquia, ele seguindo a linha do Asa Branca, e o Monarquia do Bonin, que foi adquirido do seu Bonin, criação do Capadócia, que são os dois galadores principais que a gente usa. Então, voltando a falar nos filhos do Asa Branca, esse ano a gente deve introduzir mais um filho dele na criação. Que você vai adquirir ou já? Não, a gente já tem o passarinho. Já tem o passarinho. Então, o Asa Chanceler, ele é um pássaro que ele, por coincidência, é uma cruza do Asa Branca na irmã dele, que era a Coricó, irmã paterna. Então, na realidade, é a cruza dele na irmã. Apurou geneticamente falando a genética da mãe, né? Isso, da mãe. Apurou a genética da mãe. Apurou a genética da mãe. Isso, não, do pai, né? Porque não. Do pai do Asa Branca é o mesmo pai da irmã dele que está aqui. Entendi. Né? Então, é um passarinho que deu muito certo com a Asa Branca, e eu vejo que ele transmite isso nos filhotes que a gente tem esse ano, que ele transmite uma inteligência, e eu vejo até um pouco com mais voz os passarinhos, com mais personalidade e voz. São os passarinhos. O Asa Branca era um passarinho raçador, e ele era um passarinho quente, ele era um passarinho fibrado sempre, ele era um passarinho que tinha ele tinha um ímpeto de canto, de marcar o território dele mesmo, a gente não deixando cantar em casa, mas ele conhecia cada palmo do criatório, do terreno que a gente tem a criação em cima, né? Ficou muitos anos com você, né, o pássaro? Então ele criou a identidade, tanto familiar como no próprio criatório dele, no nosso criatório aqui. Então, o Rogério aqui, eu perguntei se ele era sozinho, né, na criação. Não, mas a esposa dele, a filha, ajuda bastante ele aí, até na parte de alimentação, a filha ajuda muito ele, né? E depois você fala aí, você anotou aí, mais ou menos 4 ou 5, para não colocar tudo, de pássaros que saíram daqui e estão na mão de outros passarinheiros aqui da região, de outros estados, como tem o Vitor. Quais foram eles? Voltando na primeira pergunta, na primeira colocação, seria da família. Da família, né? Ajudar. Eu sempre coloco isso, que a questão da família na criação, ela é essencial. E tem que ter o amor e o gosto pelo bichinho, pelas aves, assim como tem muitos que têm o amor e o gosto pelo cachorro, que a gente também tem. Então a família é essencial. Por quê? Porque é o suporte número 1. Tem momentos que você não consegue conciliar a criação sozinho. Então, se a esposa, se o filho não ajudar, é muito difícil. Muitos amigos também passam por esse procedimento. Então, trabalhoso demais. A minha filha tem 21 anos. Ela praticamente participou de todas as etapas minhas do aprendizado com os curió, que a gente não aprende tudo, a gente está sempre aprendendo. Cada a gente dia. Costuma dizer que cada filhote, cada curió, ele tem a sua personalidade, ele é individual e ele te mostra um ensinamento. Então a gente continua aprendendo. E minha filha, ela veio nessa crescência, essa menina tem assim todo o conhecimento de canto, de criação, de observar uma fêmea, se essa fêmea está pedindo gala, a esposa sempre junto na questão da limpeza. Legal, né? Questão de limpar, questão de arrumar, questão de deixar o criatório asseado. Eu acho que isso é muito importante. Então, família número 1 na questão de quando a gente inicia uma criação. A gente vê muitos amigos que às vezes investem, gasta, vai para casa e não consegue conciliar, porque não tem o apoio da família, não tem ajuda da família. E minha filha teve essa grata possibilidade e
oportunidade que eu tive de conviver com ela esses anos todos no aprendizado dela como ser humano, né, como cidadão, e ela sempre tendo um gosto especial pelo pássaro, pelo curió, né? E aí, relativo aos que saíram daqui? Então, os filhotes que saem daqui, que saíram do Asa Branca, que saíram antes de trás, a gente teve uma trajetória, e isso eu dou como dica para quem está iniciando. Você pode ter 3, 4 galador? Pode, mas você tem que dizer assim, eu tenho uma referência. Então, lá no início, eu comecei com o filho do Mandrake, com a Xambu, que era o casal número 1, que criava com Mandrake, Xambu, que hoje a gente vê muitas árvores genealógicas com essa cruza de resultado. Então a gente adquiriu na época o Sheik, depois o Gonzaguinha, que vinha mais ou menos da mesma árvore. O Gonzaguinha é um passarinho que tinha uma história interessante, e a gente colocou na criação, ficou 2 anos na criação, até ele ser passado para o seu Luiz Negrisoli do Acre. Depois veio o filho do Gonzaguinha, que é o Monami, que era um passarinho altamente repetidor. Gonzaguinha passado numa neta da Estrela 011. Então a gente não precisa nem comentar a genética dele em matéria de resultado, né? Que a gente vê hoje espalhado praticamente em todos da Estrela 011, né? E por parte do Mandrake Xambu na questão da genética que saiu aqui do sul, que estava envolvido naquela cruza. E depois veio o Asa Branca. Então, quando o Asa Branca veio, junto com ele, assim, uma enormidade de pássaros que se destacaram, né? O Asa de Prata foi campeão sul brasileiro em 2013, a gente ganhou etapas em São Paulo. Teve o Nero, que depois o Paulo Grana apresentou nos torneios em São Paulo, foi vice-campeão brasileiro. Depois veio uma sequência bastante bacana, onde saíram passarinhos para fora, que ganharam torneio na Bahia, de Pardo, passarinho que foi campeão lá no Maranhão, que é o Asa dos Cocais. É um pássaro que de Pardo, sempre com ótima repetição, tem vários vídeos dele no YouTube, colocado lá pelos amigos do Maranhão, se tornando campeão na categoria Pardo com repetição. Aí teve pássaro que voltou a ser campeão aqui no sul brasileiro, em 2016, que era o Maestro. Hoje esse pássaro está em São Paulo, criando uma criação do Asa Branca na Sentinela. Essa cruz é fantástica, foi fantástica, porque ela transmitiu e ela fazia com que suprisse as expectativas de quem adquiria. E aí entra o conhecimento, na época, em 2018, quando o Vitor nos procurou, Vitor de Magé, e adquiriu um casal que hoje se tornou majestoso, que é o criatório, que está no criatório do Vitor lá em Magé, e dali a gente vê que também saem filhos que aprenderam, que escutaram ele cantar. O campeão que cantou no Rio de Janeiro ano passado, escutou muito esse passarinho cantar. Tem o Réveillon, que a gente já citou antes, que é do Léo de Bauru, que aprendeu, ouviu ele cantar. São inúmeros pássaros. Uma observação também que ele não fez aqui e veio na minha cabeça agora. Um criatório lá de Goiânia, o Jalim, ele tem uma fêmea chamada Asa Neta. É a fêmea cabeceira lá do criatório dele. O que é essa Asa Neta? A Asa Neta, ela vem a ser a filha do Avatar, que é um passarinho que eu passei para o seu Eurípides, da cidade de Anápolis, em 2012, 2013. Avatar, nome bonito. O Avatar, nome muito bonito. E o Avatar morreu ano passado, era o pai da Asa Neta. Então, só para colocar assim as curiosidades dessa fêmea, ela contribuiu para o passarinho que foi campeão brasileiro com repetição, pardo com repetição em 2 torneios campeões em 2019. Ela é mãe daquele passarinho. E naquele mesmo ano a gente tinha um passarinho que a gente passou para o amigo Ivan e Cássio aqui de Curitiba, que era o pássaro Ibicaré. Eles, ótimas apresentações, sempre com repetição aqui no sul, ganhou um torneio aqui no sul, e depois ele foi se consagrar e sagrar campeão, torneio dos campeões sem repetição, né, em 2019. Muitas colocações em torneios, né? Porque às vezes o cara tem um pássaro em casa e não apresenta, e acaba não sendo divulgado. Mas no teu caso são pássaros que são pássaros apresentadores, né? Que você citou torneio na Bahia, no Rio de Janeiro, no Sul, Maranhão, São Paulo, né? Então eu sempre falo, também é uma consequência, muitas vezes um ótimo passarinho que tem todas as condições de participar de um torneio, e esse nunca vai ser o meu foco só torneio, não. A pessoa que adquire um pássaro com a gente, ela tem que ter
ela cria uma expectativa e ela tem que ter um resultado, que é a consagração dela ter aquele passarinho cantando no território, no ambiente dela, né? Então a gente não vai fazer a diferenciação só porque é passarinho para torneio ou não torneio, igual. O meu foco nunca vai ser só torneio para passarinho de qualidade. Eu vou citar um passarinho que está aqui em Curitiba, eu já postei ele outras vezes no meu canal de Facebook, que é o passarinho Fênix Negro. O Rafael é um iniciante, ele com o pai dele, são duas pessoas maravilhosas, que hoje são amigos da família, a gente tem uma amizade fantástica. E o primeiro pardo dele que ele adquiriu, um passarinho muito bom de canto, firme de canto, que vai entrar na criação com eles. Eles estão criando, vão produzir. Vão criar com ele, já criaram essa última temporada, e aí eles adquiriram um filho do Asa Branca, passado na capa 2877, citando aqui o Capadócia como um excelente criador que a gente tem no Brasil, que muitas referências, referência de genética fantástica. E de lá veio a capa 2877, que a gente cruzou com a Asa Branca, que deu o Fênix Negro, que é um pássaro assim que enche os olhos, enche os ouvidos, cara, pela qualidade de canto que ele, de pardo, se tornou preto, está no primeiro ano de preto e com um potencial de repetição, voz, qualidade de canto fantástica. Então é um passarinho assim, Fênix Negro, que eu cito assim com bastante alegria sempre. Orgulho, né? Com orgulho. Então tem outro também lá em Curitiba que saiu daqui de pardo, que era para ter participado desse torneio. O Sul não teve torneio. Por causa da pandemia, né? Isso, por causa da pandemia. Tá com o Cássio e com o Ivan. É um pássaro que não me recordo o nome agora de cabeça. Eu acho que tu recordou de muito, eu não conseguia lembrar da metade. São muitos, eu não consigo assim dizer assim, esse é melhor, esse... Não, porque seria até uma forma de eu não homenagear todos os amigos que confiam no trabalho da gente, né? Então, assim, é um passarinho fantástico, que a gente tem expectativa com ele para preto, sabendo que de preto, primeiro ano, é difícil, mas ele reúne condições, a gente sabe que tem potencial. Então, normalmente o pássaro, quando sai de pardo para preto, ele sente um pouco, não são todos, né? Mas regride um pouquinho e depois... O primeiro ano, né? Que é o ano de... Eu sempre faço um comparativo com os seres humanos. É o ano dele se tornar... dele firmar a personalidade dele. Então, o curado de primeira muda, ele seria equivalente a um moço, um jovem de 18, 20 anos, né? Um pardo, um moleque de 15, 16 anos. Que muitas vezes a gente sabe que ele não tem uma personalidade definida, ele não tem ainda uma história, ele canta por cantar, por ele estar um pouco mais harmonizado, ele é um pássaro que ele vai para torneio, então a gente vê que aqueles que seguem já uma linha de pássaro firme, eles chegam nas cabeceiras. Então é muito comparativo ao ser humano, a história, a trajetória do curió, sendo de pardo, de filhote, de pardo, de preto. Então disso a gente, para quem quer passarinho para torneio, ou para quem almeja... Acho que o principal objetivo da maioria é torneio. É torneio, porque é a questão do destaque dele, né? Então ele tem que sempre contar também com um mantenedor que dê condições para ele, que consiga acertar ele, que vá participar de etapas. Então são critérios assim que norteiam muitas vezes a trajetória tanto do criatório, como principalmente da ave em si destinada naquele momento ali, né? Aquela referência. Que é difícil, cantar em torneio é difícil, não é fácil fazer um passarinho cantar em torneio, não é fácil. Então é isso, ó, eu vou continuar aqui, eu vou dar uma pausazinha, vou mostrar a estrutura do Rogério, que eu achei bem interessante, uma forma que ele faz do encarte dele, a gente vai apresentar já para vocês, terem uma noção como é que é o trabalho dele de encarte, né? Então, o pessoal que quiser o contato do Rogério aí, pode ser pelo site dele, www.criatoriosasabranca.com.br ou pelo telefone 47 999 59 40 74. Ou na descrição desse vídeo, vocês podem pegar o meu contato, me ligar, que eu informo para vocês. Chegou aqui a mascote aqui da casa, como é que é o nome dela, Guilherme? Chegou a Tayla. Tayla está fazendo hoje 1 ano e 2 meses. Completamente. Qual é a raça? Ela é uma pastora belga de Malinois. Belga Malinois. Pastora belga de Malinois. Essa cachorra é impressionante. Ela veio com 39 dias aqui em casa.
com 43 dias, todos os passarinhos no sol, ela ousou ir brincar com uma capa. Eu só fui lá, repreendi ela, essa cachorra nunca mais chegou perto de uma gaiola quando está no sol. É um cachorro muito inteligente, é essa raça e o Border Collie, né? São as raças mais inteligentes. Ela assimilou que ela não pode entrar, ela não pode chegar perto de uma gaiola e muito pelo contrário, ela faz a guarda, ela faz a... Olha, eu já vi tanto acidente, cara, com cachorro destruindo o criatório, mas não foi uma vez só não. Foi até em Goiânia, tem um amigo meu, na casa de um amigo meu que eu me hospedo lá, e teve um problema desse aí, do cachorro entrar no criatório, ele não vê, né? Destruir uma parte de baixo, né? Então é isso. Não esqueça aí de se inscrever no canal, acionar o sininho e vamos em frente aí, tem mais reportagem pela frente. Eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar a estrutura lá, que é bem legal, vocês vão gostar. Então, aqui é o criatório do Rogério. Esse canto aqui todo é de criação. Vamos lá, Rogério, na primeira sala lá onde ficam as fêmeas, né? Muito organizado aqui, achei muito legal. Então aqui fica as fêmeas, né, Rogério? Deixa eu filmar ela aqui. Olha o estilo dessa cachorra, ó. Bonita. Então aqui fica as fêmeas, né? Quando a gente montou o criatório, eu me atentei pro lado que nasce o sol, né? Então você vê sol que da manhã, o né? sol da manhã tá batendo aqui. Então nesse quarto aqui, são o quarto que a gente apronta elas. Uma coisa interessante que você me falou, desculpe te cortar, o passarinho não canta aqui. Como é que essas fêmeas aprontam? É um negócio bastante interessante. A gente não tem por hábito deixar a curió cantar aqui em casa para esquentar a fêmea ou para aprontar a fêmea. Eu observo que é uma questão que ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo, que elas têm o instinto tão aguçado que quando a gente prepara as fêmeas, então aqui deve ter agora umas 25, 27 gaiolas, porque tem gaiola que tem filhotas aqui embaixo, mas são fêmeas assim, ó, que a gente coloca a divisória em 2, 3 dias, a cantoria delas mesmas aumenta, elas fazem a preparação, elas fazem o aprontamento, a gente começa praticamente dia 30 de setembro, 25 de setembro coloca ninho, então vai até dia 30 de dezembro, alguma coisa nasce no início do mês de janeiro. Então elas aprontam sozinha e cabendo eu tirar a fêmea que está aprontando, que eu vejo que ela está receptiva à gala, eu levo no terceiro quarto, que é o quarto que a gente guarda. A copla lá, a gala é lá, não é feita aqui. É feita lá. Entendi. O macho não entra aqui. Então eu não tenho problema de fêmea casalar com com A, com B, com C, porque elas não escutam o galador cantar. O que eu consigo fazer com elas é justamente fazer elas se aprontarem sozinho, pelo instinto delas. Entendi. Aí tu leva, tira ela daqui e puxa para o próximo quarto. Aí eu tiro elas daqui e levo elas para o terceiro quarto. Esse segundo quarto aqui são fêmeas geralmente que eu uso para aprontar filhotas. E uma coisa que eu vi, você não coloca passarinho, gosta tudo individualizado, né? O trabalho aumenta, mas fica tudo individualizado em gaiolas. Isso mesmo. A gente já passou pela experiência de viver e volta e meia durante a temporada você perdia uma fêmea com algum outro problema. E isso se tornou muito chato para mim porque eu perdi fêmeas importantes nessa trajetória e depois daquilo eu comecei a individualizar. Até na hora de alimentação dos filhotes, você alimenta individualmente em cada gaiola? Por ninhada. Por ninhada. Com 3 dias a ninhada sai da fêmea, de 3 a 4 dias, eu levo lá no primeiro quarto, elas vão para um outro ninho, que de fácil acesso para mim conseguir alimentar eles. Com 8 dias, o mesmo ninho é pendurado dentro da gaiolinha individualizada por ninhada. Por ninhada. Já ganha um capa, já fica encapado e automaticamente dali... Entendi. Eu entendi esse teu processo aí para não fêmea tudo junto, né? Acaba um gritando. Esse quarto aqui é o quarto que a gente usa para fazer a gala, para fazer a cruza.
É um quarto que eu até no começo pensei em montar um viveirinho, alguma coisa para ajudar, mas tirei da cabeça e Entendi. hoje eu uso esse quarto aqui para fazer a cruza. E essas gaiolas individualizadas aqui são o quê? São fêmeas filhotas, já sexadas. Isso eu achei bem interessante, não separadas. ficar junto. Normalmente deixam em voadeiras, né? Isso mesmo, então elas ficam nesse estágio aqui, ó. Tem comportamento, não tem bateção, né? É uma fêmea do mês de 13/1. Ela já está fazendo a mudinha de ninho, já está terminando a mudinha de ninho. Elas têm por excelência ser dóceis. Entendi. Essa é uma filha de quem? Essa é uma filha do asa branca, filho passado na Masa. A Masa seria a avó do passarinho que foi campeão brasileiro em 2019 e vice-campeão brasileiro que foi adquirido agora pelo seu Osmar de Bertioga. Então, um passarinho altamente repetidor, o neto dela. Bem uma fêmea interessante. já com uma trajetória, uma fêmea já que tem uma boa a Masa, né? A Masa já deve ser uma fêmea já nos 10 para 12 anos. É, bem interessante. As gaiolinhas pequenas, legalzinho, né? Essas são as gaiolas dá mais trabalho. O trabalho aumenta muito, né? Ai, muito. Aumenta Como a gente muito. gosta de acordar cedo. Então, esse próximo ambiente aqui é o que aqui, Rogério? Esse aqui é um quarto que a gente usa justamente para fazer o encarte dos filhotes. Fica tudo encapadinho, né? Ficam todos individualizados já desde que eles são sexados, que eles vão se alimentar sozinhos 30 dias, 32 dias. Então os machinhos já vêm para cá. E aqui na realidade tem 5 pardos. Aqui tem 5 pardos, Tem 2 ali que já estão disponibilizados, tenho que embarcar eles. E aí são mais 3 aqui que eu não troco eles de ambiente, justamente para não mexer muito com a questão da acústica do ambiente, né? Entendi. Então nessa fase não tem problema, eles podem ficar juntos. E esse último quarto aqui é o quarto de alimentação dos filhotes, né? Quando eu retiro eles das fêmeas lá, eles vão para aqueles ninhos ali. Esse ano a gente confeccionou Uma estufa, uma né? estufa. Mas até então eu não vinha usando estufa, eu vinha usando um aquecedorzinho com uma caixinha de madeira. E funcionou sempre muito bem. A gente tem muita queda de temperatura aqui no sul, então é frio. É frio, Até aqui é frio. dezembro a gente tem volta e meia, dá uns picos de um frio forte aqui. Quanto? Chega a quantos graus? Agora no mês de outubro tem vezes que já chegou a 2 graus, 4 Nossa. graus. Esse ano eu acredito que deva zerar de novo, porque a gente tá começando Mas uma coisa que eu achei interessante aqui, que já vinha na minha cabeça, que eu chegasse aqui e ia ver aquecedor ligado dentro dos cômodos e não tem. Não usa aquecedor. Tudo vai em função de uma boa alimentação dos filhotes, para eles terem uma imunidade, para eles conseguirem atravessar o frio, né? Esses meses agora do frio mais intenso, maio, junho, julho, agosto, setembro, depois são picos que dá frio, então... E aqui tu alimenta no bico, né? Aqui a gente alimenta eles no bico, né? E depois, quando eles estão com 8 dias, eles vão por ninhada individuais Em cada gaiola. dentro das gaiolinhas. Das gaiolinhas, né? Isso. E o que a gente faz aqui? Quando a gente tem o período que a gente considera o mais crítico do aprendizado e do encarte, que seria a fase que o filhote começa a ter a percepção e ter o ouvido... A partir de que dia tu acha que abre o sistema auditivo do pássaro? A gente consegue hoje dizer assim, com propriedade, que é do 5º, 6º dia até o 18º dia, ou o 22º dia, o segundo, né? Que eles firmam e que eles captam aquilo que eles ouvem, ou seja, o dialeto que a gente quer colocar na cabeça deles, que é o Praia Grande Clássico. Então, a gente trabalha diretamente com a mídia, né, com o pássaro eletrônico, e também com a ajuda de um mestre, que a gente chama de mestre que canta o Como Praia é que Clássico, funciona cantando isso? as notas. Você vem aqui, você falou que abre a janela. A gente abre a janela, ela tem uma estaquinha do lado de fora. É a questão de você também saber e acertar o momento do passarinho para ele cantar e cantar com repetição. E quanto tempo fica? Não fica mais de 7, 8 até 10 minutos. Isso todo dia? 2 vezes ao dia. Nas primeiras horas do dia, que seria 6h30, 7 horas da manhã, e a outra puxada de tarde, no final da tarde, 5h30, 6 horas E você da tarde, acha que 18 isso horas. é um grande diferencial nos teus resultados de encarte de canto? São experiências que a gente vai comprovando de ano a ano,
que o filhote ele acaba assimilando o dialeto, ou seja, que a gente quer que ele cante o praia clássico, cabendo a ele interpretar da forma dele aquilo que ele ouviu do dialeto que o mestre cantou na cabeça dele, com uma frequência 100% de canto, né? Então, em cima disso que a gente tirou as experiências tão positivas que a gente usa de ano a ano. E isso a gente observa que não é qualquer curau que passa. Às vezes você tem o melhor passarinho de canto que ele não transmite o dialeto para os filhotes. E a gente usa aqui em casa o Monarquia, ele é um passarinho que talvez ele não tenha uma excepcional qualidade de canto, balanço, voz cheia. Mas ele tem a sequência, o dialeto. Ele tem uma sequência, ele canta com dialeto 100% no lugar. Né? Não perde nota, um passarinho firme. Isso a gente vê assim que é o grande... E já aconteceu aqui, Rogério, de você colocar o passarinho aqui, ter todo o processo perfeito e ele não aprender a cantar? Eu não passei por essa experiência ainda. Entendi. Eles podem ter dificuldade. Mas cantar vem mas cantando. Cantando eles vão cantar. Até pode ser pouca repetição, mas canta correto. Isso mesmo. Porque aí é aquele negócio que a gente observa. Não é todos que... Hoje as árvores genealógicas já são montadas em cima de pai, mãe, vovó, paterno, materno. A gente sabe que tem um traço de canto praia clássico. Mas tem muitas vezes que o filhote ele não quer cantar já com a facilidade de interpretar aquele canto e ele acaba tropicando um pouco, até ele conseguir encaixar as notas, encaixar o canto, e são inúmeros amigos da gente que podem comprovar adquirindo daqui. Mas assim, cantar praia clássico, isso aí com toda certeza, a facilidade que eles vão ter em virtude do manejo que a gente com faz esse teu manejo, né? Vai favorecer muito que o filhote cante com todas as notas. Eu falo muito aqui nas entrevistas que eu faço que o responsável por 90% do canto do curió é o criador. Não desmerecendo o mantenedor, que é um trabalho que o cara tem que guardar. Um guarda na casa da sogra, o outro na casa do irmão, esconde um passarinho. É realmente difícil, né? E aqui são o que, Rogério? São pardos, né? Esses são pardos, são os últimos pardos da temporada, né? De mês de dezembro, alguma coisa de janeiro, que a gente não mexe. Fica encapado, trata e coloca ali. Então, dentro desse processo aqui... E você continua ainda botando o passarinho para dar andamento? Não mais. Não mais, né? Esse é um processo que eles ouvem praticamente somente até 30 dias. Entendi. Só ouvem até 30 dias. Para quê? Para eles assimilar o dialeto. A interpretação do praia clássico vai ser em virtude dos traços, da genética deles, da combinação genética, em cima da mídia que eles ouvem, né? Entendi. Legal. Então aí, Rogério, obrigado aí pela tua receptividade, né? Achei que ficou legal o que você tentou expor para o pessoal do canal, o pessoal que está conhecendo. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. Foi uma alegria poder compartilhar um pouco do trabalho que a gente faz. Agradecer a todos os amigos que confiam na gente, que têm amizade em primeiro lugar de trocar informações. Isso eu acho que é o grande segredo que norteia nosso hobby, né? Fazer amigos e fazer com que esses amigos tenham a liberdade de trocar experiências com a gente, que a gente com toda certeza consegue aperfeiçoar cada vez mais. Valeu, Rogério. Brigadão, forte abraço aí. Agradeço a todos os amigos, um ótimo ano, um ótimo dia, uma ótima criação para todos os criadores e mantenedores.